Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Como é bom estar na presença dEle. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom estar na sua casa. Como é bom cantar louvores ao Senhor. Porque só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos aqui para Te adorar. Nós reconhecemos a nossa dependência ao Senhor. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Não podemos acrescentar nada. Nós precisamos a cada dia do Senhor em nossas vidas. Tu és o nosso Deus. E nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. O Senhor tem toda a liberdade para ministrar aos nossos corações. Fala conosco nesta noite, Senhor. Nossos corações estão abertos para Ti. Nós queremos cada dia crescer, amadurecer e caminhar contigo na Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa. Fala com cada coração nesta noite. Nós Te louvamos, Te adoramos, porque Tu és santo, e glorificamos o Teu nome, porque está acima de todo nome. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão aqui felizes de estar na casa do Senhor? Então olha para sua irmã e pergunta para ela se ela está preparada. Você está preparada para ouvir a palavra de Deus? Vocês vão me amar? Continuar me amando? Amém. Então pode sentar. Amém, gente? Glória a Deus. Como é bom estar na presença desse Deus lindo, glorioso e poderoso. É um privilégio poder servir ao Senhor. É um privilégio poder falar da palavra de Deus. É um privilégio poder estar na casa do Senhor. Amém, gente? Hoje nós temos como tema mulheres posicionadas para um propósito. Amém? Quem está posicionada aí em Cristo? Amém? Então, vivemos dias em que o mundo tenta confundir a identidade e o papel da mulher. Se nós olharmos para o padrão do mundo, se nós olharmos para as leis que estão vindo, se nós olharmos hoje para como o mundo está, o mundo ele tenta confundir a identidade e o papel da mulher, para qual ela nasceu, para qual ela tem a existência. Mas Deus está levantando mulheres posicionadas em fé, na palavra, para impactar sua casa, sua igreja, sua cidade e gerações. Diga, eu sou esta mulher. Amém? Eu sou esta mulher. E você precisa ter isso no seu coração. Deus te levantou para que você seja um instrumento de bênção dentro da sua casa, na sua igreja, na sua cidade, aonde você for, no seu trabalho. Deus te levantou também para que você seja bênção para as suas gerações. Amém, gente? Então diga mais uma vez, eu sou esta mulher. Posicionamento é uma decisão espiritual. Entender o seu propósito, quem é você em Cristo e para quem você vive. Então, a primeira lição que eu aprendo, que nós devemos se posicionar aonde? Na palavra de Deus. Vivendo esta palavra. Quando nós olhamos Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, se vocês puderem colocar aí, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, olha aqui que o Senhor diz, quem dera, Deus está falando com Moisés, quem dera se ele estivesse sempre no coração esta disposição para temer-me e obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo irá bem com eles e com seus descendentes. Como? Se obedecer o quê? Os seus mandamentos. Quem dera que ele estivesse no seu coração, em obedecer os meus mandamentos. E a promessa de Deus qual era? Assim tudo irá bem com eles e com seus descendentes.
Quando Deus chamou uma mulher chamada Maria, o que foi que Maria falou, gente? O que Maria respondeu? Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Deus escolheu uma jovem para que ela trouxesse o quê? Ao mundo o Salvador. Maria não era salvadora. Maria não fazia milagre. Mas Deus olhou para aquela jovem, se agradou daquela jovem e trouxe ela para que ela trouxesse o Salvador. E Jesus veio com o quê? Com o propósito de salvar toda a humanidade. Amém, gente? Então, quando olhamos Lucas 1, capítulo 1, versículo 30, o anjo disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E colocará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Se eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então Maria estava ali com um propósito, mas o mais lindo é o posicionamento de Maria. Maria fala assim: que se cumpra em mim a tua palavra. Amém? Maria se posiciona ali em obedecer ao Senhor. Maria obedeceu o plano de Deus, mesmo sem entender. Ela obedeceu ali o plano de Deus. Quando nós olhamos também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Continua o texto. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de geração, pois nada é impossível para Deus. Então, Deus escolhe uma jovem virgem, Deus escolhe uma mulher idosa para um propósito. Amém? A gente sabe que Isabel, ela foi a mãe de quem? João Batista. E João Batista veio preparar, anunciar o caminho do Senhor. Então, a gente vê que Deus escolheu uma jovem virgem com um propósito também. Elas receberam o milagre de Deus. Por quê? Diga comigo: porque para Deus nada é impossível. Como Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo deixou. Então, obediência à palavra de Deus libera o favor de Deus, abre um caminho para a manifestação do seu poder. Quando nós obedecemos esta palavra, você libera um caminho para a bênção de Deus, para o poder de Deus sobre a sua vida, para o milagre de Deus na sua vida. Maria, sendo virgem, poderia ter um filho só pelo Espírito Santo. Isabel, uma mulher já idosa, velhinha, poderia ter um filho só pelo poder de Deus. Então, quando você vive a palavra de Deus, o poder de Deus é liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem está entendendo, gente? Elas obedeceram e elas viram o milagre de Deus. Quando nós nos posicionamos nesta palavra, que é viva, que é poderosa, que é o próprio Jesus falando conosco, o milagre de Deus vem sobre a nossa vida. Você libera o favor de Deus, você abre o caminho para a manifestação do seu poder. A obediência abre as portas do milagre. Abre as portas do milagre. Todas duas viram um milagre. Se você quer ver um milagre na sua casa, no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos, na sua vida, se submeta à palavra de Deus em obediência. Gente, muitos conhecem a palavra de Deus. Eu creio que todas que estão aqui conhecem. Muitos sabem muito da palavra de Deus. Mas Deus não quer que você só tenha o conhecimento. Deus quer que você viva. Deus quer que nós possamos viver e obedecer esta palavra. Porque esta palavra gera milagre e poder sobre a nossa vida. Quem entendeu? Deus tem muito mais para nossas vidas. Se submeta à palavra de Deus em obediência. Obedeça a Deus. Viva a palavra. Deixem de ser religiosas.
muitas vezes a gente vê a pessoa religiosa. Ah, eu vou para a igreja, assisto o culto, gosto, mas quando sai daquela porta para lá, nada mudou, continua a mesma vida, continua os mesmos costumes, a mesma forma de falar, nada mudou. Então nós precisamos deixar de ser religiosas. Por quê, pastora? Porque Jesus condenava os religiosos. Quando nós olhamos os fariseus, eles eram doutores da lei, eles conheciam toda a lei, mas a Bíblia diz que o coração deles estavam longe de Deus. Eles só tinham a letra, eles só tinham o conhecimento, mas o coração deles estava afastado de Deus, estava distante de Deus. Eram apenas religiosos. Quem entendeu? Então nós, muitas vezes, estamos dentro da igreja e nós temos que parar de ser influenciadas pelas coisas erradas, pelas coisas que não condiz com a verdade, com a palavra de Deus. Quantos querem ter uma família abençoada? Quantos querem ter o seu casamento abençoado, seus filhos abençoados? Quantos querem ter o seu lar, o seu casamento feliz? Então se submeta a esta palavra, e esta palavra diz o quê? Se submeta ao seu marido. Se submeta ao seu marido. Se cale, respeite, deixa de ser mandona, cuide em agradar seu esposo. Se você quer ter um lar feliz, não adianta, pastora, mas meu marido é duro, ele é bruto, ele é grosso. Quero dizer para você que Deus te levanta naquela casa para você mudar a atmosfera da sua casa. Ele te levanta para você ser uma coluna naquela casa. Ele te levanta dentro daquela casa para você entrar naquela casa e declarar que a sua casa é do Senhor Jesus. A sua família é do Senhor Jesus. Não adianta você competir. Então se submeta, respeite, se cale e deixa de ser mandona. Tem mulher mandona aqui, gente? Levanta a mão. Olha, tá vendo? Corajosas. Então deixa de ser mandona. Se você quer conquistar o coração deste homem, ora, bora aplaudir essas irmãs, gente. Corajosas. Se você quer conquistar o coração desse homem, você vai conquistar o coração dele como? Diga comigo, com amor e sabedoria. Amém? Com amor, com sabedoria. Então, cuide em agradar o seu marido. Seu marido tem que chegar em casa e não ter vontade de sair de casa. Porque ele chega numa casa cheirosa, ele chega numa casa onde ele tem paz, ele chega numa casa onde tem uma comidinha quentinha, e ele chega numa casa e tem uma mulher bonita abraçando e beijando ele. Mas muitas vezes, quando ele chega dentro de casa, encontra uma bruxa, só precisa de uma vassoura, reclamando de tudo. Quem está entendendo, gente? Quando você tiver de reclamar, não adianta você reclamar para ele, porque o diabo vai distorcer as suas palavras. Quando você tiver de reclamar, você vai reclamar para Jesus. Amém? Você vai reclamar para Jesus. Jesus é isso, isso e isso. Porque quem vai mudar o coração dele não é você, mas é o Senhor Jesus. Quem vai transformar a vida dele não é você, mas é o Espírito Santo de Deus. Mas você tem um papel fundamental de intercessora do seu marido, de orar, de profetizar, de declarar vida, de declarar bênção sobre a sua casa. Diga, eu tenho autoridade como filha de Deus para abençoar a minha casa. Se levante como filha. Você é filha do rei. Você tem autoridade para declarar as promessas de Deus sobre a sua casa. Sabe, gente, nós precisamos ser sábias, nós precisamos ser virtuosas. Quando nós olhamos a história de Ruth, que está no capítulo 3, versículo 11, Ruth, ela conquista a admiração do coração de um homem chamado Boaz. Mas como que ela conquista, pastora? Pela sua virtude, humildade e sabedoria. Mas muitas vezes, quando nós estamos insatisfeitas, quando nós se sentimos feridas, nós queremos pagar com a mesma moeda. Nós fechamos logo a cara. É verdade ou não é? A gente fica com raiva e, se puder, a gente vomita tudo. É desse jeito.
falam um bocado de coisa. Mas Ruth, quando você vê essa mulher aqui, essa moabita, não era uma crente, gente, não era uma cristã, não estava dentro da igreja, era uma moabita. Mas essa mulher aqui, ela conquista o coração de um homem pela sua virtude, humildade e sabedoria. E olha o que Boaz diz ela: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Um homem falando de uma mulher. Ruth não se destacou pela sua aparência, pela sua beleza, pelo seu corpo bonito, pela sua posição social, mas pelo seu caráter, pela sua pureza, humildade e obediência à palavra de Deus. Ela se destacou. Hoje as mulheres, elas estão querendo se destacar pelo corpo, pela carinha bonita, pela maquiagem. Não. Você vai se destacar dentro da sua casa pela uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, que ora, que declara e que vive a palavra de Deus. É fácil? Não. Principalmente quando nós temos um marido difícil. Mas não é impossível, como eu digo sempre, porque você tem o Espírito Santo de Deus que fortalece e te capacita. Mesmo sendo uma estrangeira, moabita, Ruth foi exaltada por Deus pela sua fé, pelo seu pelo seu caráter aprovado. Se você é uma mulher, pelo seu caráter aprovado. Então, quando a gente vê aqui, essa mulher, ela tinha um caráter aprovado. Ela, quando Noemi foi fundamental na vida de Ruth. E quando Ruth ouviu muito da palavra de Deus, essa mulher, ela colocou a esperança dela, a fé dela, em quem? No Senhor, mesmo tendo uma sogra amarga. Porque Noemi era amarga. Noemi tinha perdido o seu marido, tinha perdido os seus filhos, tinha saído da casa do pão, e foi para uma terra pagã, e lá os seus filhos casam com essas mulheres moabitas. Aí morrem os seus filhos, aquela mulher amarga. Agora está essa mulher só, triste. E se levanta esta mulher, porque quando Noemi tinha o seu marido e seus filhos, ela falava desse Deus poderoso. Amém, gente? Mas as escolhas erradas trouxe tristeza para o coração daquela mulher. Então, gente, aquela mulher, ela colocou a sua fé, a sua obediência em Deus, e seu caráter foi aprovado. Eu quero dizer para vocês, mulheres, hoje, que eu creio que aqui só tem mulheres abençoadas. Se você é uma mulher invejosa, você está reprovada por Deus. Se você é uma mulher fofoqueira, você está reprovada por Deus. Se você é desonesta, você está reprovada por Deus. Se você é uma mulher sensual que deseja chamar a atenção dos homens, você está reprovada por Deus. Se você é uma mulher que só reclama, só murmura, você está reprovada por Deus. Vocês estão entendendo, gente? Nós queremos a bênção de Deus, mas nós precisamos viver esta palavra nas nossas vidas. E a gente vê essa mulher aqui, Ruth, Deus abençoando esta mulher. Ela não só casou com um homem de Deus, um homem crente de verdade, mas um homem rico, abençoado. Deus deu o melhor. Por quê? Porque ela colocou a sua fé no Senhor. E uma das palavras mais lindas de Ruth foi essa, quando ela disse para Noemi: não me insiste para que te deixe, e nem me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu é o meu Deus. Ela largou os seus ídolos, ela largou a sua crença, ela largou a sua cultura e colocou toda a sua fé em Deus. Ruth deixou a sua terra, seus deuses, para seguir o Deus verdadeiro, Deus de Israel e o povo de Noemi. Amém, gente? Se tem algo velho na nossa vida, nós precisamos deixar para trás e não alimentar as coisas velhas que ainda possam estar nos nossos corações, mas deixar para trás. Ela escolheu pertencer
ao povo de Deus. Ela escolheu pertencer a Deus. A mulher posicionada, ela é aquela que teme ao Senhor. Ela coloca a sua fé na palavra. Independente das circunstâncias, ela está crendo, ela está comendo essa palavra. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue colocar a nossa fé num momento difícil? Porque pouco nós nos alimentamos da palavra. Muitas vezes nós estamos tão vazias da palavra de Deus que na hora que chega uma luta, a gente se desespera. A gente perde ali, a gente fica ali angustiada, desesperada, sem saber o que faz. Mas se essa palavra estiver no seu coração, na sua vida, você não vai temer. Sabe por quê? Porque essa palavra é viva e ela vai saltar dentro da sua vida, cheia de poder. Amém, gente? Então, uma mulher posicionada é aquela que teme ao Senhor, que coloca a sua fé na palavra, confia no Senhor em todo o tempo, cuida da sua casa, cuida da sua família. E o principal, cuida do seu relacionamento com Deus. Cuida do seu relacionamento. Esse relacionamento com Deus tem que ser todos os dias. E você está dirigindo? Está falando com seu Deus. Está lavando a louça? Está falando com seu Deus. Está trabalhando? Você ali é bênção no seu trabalho. Deus está presente. Amém, gente? A palavra virtuosa vem do hebraico sha'il, significa força, valor, coragem, firmeza, caráter, excelência na moral. Provérbios 38, 10 fala: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de muitas joias. A obediência não é um sentimento, mas é uma escolha, mesmo quando o caminho parece difícil. Amém? Quem tem luta aqui, gente? Quem passa a luta? Quem tem vídeo? Todas nós. Não tem ninguém aqui que não tenha luta. Todas nós passamos por batalhas, mas as nossas batalhas serão vencidas no Senhor. Com o Senhor. Jesus falou: sem mim, fala comigo, sem mim, nada podeis fazer. É na presença dEle. Quem tem joelho aqui? É com o joelho no chão. Amém? É na presença dEle que você vai ter vitória. Mas eu vou te dizer uma coisa: a sua vitória vai ser grande. É na presença do Senhor. A obediência é uma das maiores provas de fé e amor e fidelidade que podemos dar ao Senhor. Deus honra quem obedece a sua palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 2, fala assim: sedes cumpridores, diga comigo, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a si mesmo. Cumpridores, não somente ouvintes. Eu posso estar pregando aqui, vocês saírem e continuar tudo do mesmo jeito. Mas, se vocês buscarem a Deus e meditar nesse livro todos os dias, se alimentar, a nossa vida não é mais do mesmo jeito. Segundo, mulheres posicionadas em fé e em perseverança. Marcos 5,34 é uma história que todo mundo conhece, que é a história da mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue. Depois de 12 anos, presta atenção, quantos anos? Ela esperou 12 anos, 12 anos de sofrimento, 12 anos hemorrágica, gastou tudo o que tinha. Tem gente que perdeu o casamento, tem gente que perdeu a esperança, tem gente que perdeu tudo e não buscou o Senhor. Mas essa mulher, depois de 12 anos de sofrimento, ela se posicionou e ela buscou quem? E a solução dela vem de quem? Do Senhor, e o nome dele é Jesus. Muitas vezes a gente está lutando com o nosso braço, muitas vezes a gente está lutando com a nossa força, muitas vezes nós estamos lutando do nosso jeito, da nossa maneira. Essa mulher, 12 anos, ela fez tudo, mas ela viu que não tinha mais jeito, acabou os seus recursos, cada dia pior, estava em casa, isolada, não poderia ter contato com ninguém, era considerada impura, amaldiçoada. Mas ela ouviu falar de Jesus, e ela falou só apenas uma coisa: se eu tocar nele,
eu serei curada. Ela colocou a fé, a única coisa que ela tinha agora, só sua fé. Colocou toda a sua fé. E foi uma batalha, gente, porque não foi fácil, não. Uma mulher impura enfrentar uma multidão. O sacerdote Jairo do outro lado com Jesus. Ela não poderia nem chegar perto, porque tinha um sacerdote lá que poderia condenar ela. E o que ela diz? Eu vou abaixadinho, ninguém vai me ver. E eu vou tocar, ele nem precisa saber. Eu só vou tocar na veste dele. E eu serei curada. Agora, essa fé veio da onde, gente? Por que ressuscitou uma fé nesta mulher? Diga comigo, porque ela ouviu falar de Jesus. Nós temos ouvido falar de Jesus. Nós temos ouvido o que essa palavra diz. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. É no momento de luta e de batalha. Amém? Então não desista do seu filho, não desista do seu casamento, não desista, não perca a esperança, porque a nossa esperança está viva. Ela ressuscitou. Ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela nos ama e tem propósito e tem planos na nossa vida. A mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos sofrendo, ela se posicionou em fé, em buscar o milagre no Senhor, em Jesus. Essa mulher rompeu barreiras. Quais as barreiras? Sociais, religiosas, física, porque estava anêmica, pálida. E tudo isso por causa de quê? Da sua fé que ela colocou em Jesus. A fé dela foi ousada e determinada. Ela declarou o seu milagre antes de receber. Sabe o que ela disse? Se eu apenas tocar, eu serei curada. Ela já declarou a sua cura. Mulheres posicionadas em fé, não desiste da sua família. Não desiste do seu casamento, luta pelos filhos, não aceita um diagnóstico, crê no milagre. Ela crê na sua cura, ela crê na sua libertação, ela crê na sua restauração. Amém, gente? Mulheres posicionadas em fé declaram a palavra mesmo antes de receber. Você tem declarado a palavra dentro da sua casa? Você tem declarado: o meu marido é do Senhor, é um homem de Deus, é um servo de Deus. O meu filho que está perdido lá nos vícios é um servo de Deus, vai impactar a sua geração. Foi o que essa mulher fez. Se eu tocar, eu serei curada. Quem está entendendo? Nós precisamos nos levantar desse jeito, dentro da nossa casa. Amém? Quando você se posiciona, você não tem que ter medo da rejeição ou de ser criticada. Muitas vezes, quando nós se posicionamos em ser aquela mulher de Deus, aquela mulher de fé, aquela mulher de coragem, parece que as pessoas acham até estranho. As pessoas, essa mulher, tudo para ela tudo para ela, acredita, tudo vai dar certo, tudo vai isso. Mas você não tem que ter medo disso, sabe por quê? Porque as pessoas vão ver o milagre, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém, gente? Quando você se posiciona contra este mundo, o padrão deste mundo, a voz deste mundo, esse mundo vai ter que se dobrar para você, porque vai ver o milagre na sua vida. A bênção de Deus na sua vida. Terceiro, posicionada no modo de viver. Mulheres que estão vivendo, presta atenção, gente, num relacionamento, sem ser casadas. Mulheres que são influenciadas pelo padrão do mundo, precisa se posicionar. Mulheres que as suas amizades não edificam, precisam se posicionar. Mulheres que as conversas não edificam, precisam se posicionar. Mulheres que frequentam lugares errados, que não honram a Deus. Diga comigo, precisam se posicionar diante da palavra, diante do Senhor. Precisa se posicionar. Quem é mais importante na sua vida? Eu quero entrar aqui para o lado agora de relacionamento. Se tiver mulheres aqui, quem é mais importante na sua vida? Deus ou o seu companheiro? Quem é, gente? Porque na hierarquia, o mandamento de Deus é esse: amar sobre de todo o seu coração, de toda a sua força. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Não é o seu companheiro.
Mas Deus tem que ser o primeiro, não é o seu companheiro, não é o seu filho, não é o seu pai, não é a sua mãe. Mas é Ele, não é o seu avô. Fui criado pela minha avó. Não, Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Porque se você agradar o coração de Deus, Deus vai te honrar. Amém, gente? Quem é mais importante? Tem que ser Deus. Muitas vezes nós precisamos se posicionar, mulheres que estão vivendo há anos com um homem e ainda não são casadas. Pastora, mas já vivo 10 anos. Já era para ser casada. Vocês estão entendendo? Pastora, ele não quer casar. Sabe por que ele não quer casar? Porque você não se posiciona como filha do rei, como filha de Deus. Um dia eu falei para uma senhora, e ela falando, porque não sei o quê, não quer casar, tudo. Eu falei, sabe por que ele não quer casar contigo? Porque você nunca se posicionou. O dia que você se posicionar, esse homem vai casar. Pastor, eu vou ter que botar uma faca na goela dele? Não, você não precisa botar uma faca na goela dele. Se posicione como uma mulher de Deus, uma mulher santa, uma serva do Senhor que obedece a palavra. Quem está entendendo? Ela se posicionou. Sabe o que é que ela disse? A partir de hoje, nós não temos mais sexo. Por quê? Porque eu quero agradar meu Deus. Eu não quero estar em fornicação, em prostituição. Eu não quero estar desagradando o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo. Sabe o que esse homem fez? 2 semanas depois, nós estávamos num altar e a gente fazendo o casamento deles. Vocês estão entendendo, gente? Posicionamento, quando você honra a Deus, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus vai te honrar como filha. Qual é o pai que não quer abençoar a sua filha? A Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Quem entendeu, gente? Muitas não se posicionam porque tem medo de perder, de ele deixar, porque a sua prioridade... Sabe por quê, gente? Porque a sua prioridade não é o Senhor na sua vida. Chegue para o seu companheiro e diga, a partir de hoje, eu não quero mais viver em pecado, eu não quero viver mais em prostituição, eu não quero desobedecer a palavra, eu quero as promessas de Deus sobre a minha vida, eu quero o Espírito Santo. Gente, nós podemos perder tudo, mas o que nós não podemos perder é o Espírito Santo dentro de nós. É a presença do Espírito Santo. E o Espírito, como é o nome dele, gente? Espírito, ele é santo. Ele habita numa casa que é consagrada ao Senhor. Amém? Espírito Santo é o nome dele. Nós não podemos perder. Eu quero honrar o meu Deus com todo o meu coração. Eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu quero obedecer a sua palavra. Se posicione. Mulheres também têm que se posicionar com um marido bruto, grosso, que desrespeita, desonra. Outro dia eu estava falando para uma senhora, e ela falando que o marido dela não respeita ela. Desonra ela com palavras. E eu disse para ela, se posicione. Diga, a partir de hoje é o último dia que você vai me desrespeitar. Eu sou uma serva de Deus e eu desejo que você me respeite. Quem está entendendo? Amém? Se posicione. Quarto, posicionamento com o nosso corpo. Agora o negócio vai pegar. Posicionamento com o nosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis... Você pode colocar lá, querido? 1 Coríntios. A linguagem dele está um pouquinho diferente. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus
no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Então digo, o meu corpo tem um dono. Ele pertence a Deus. Seu corpo pertence a Deus, ele tem um dono. E nós vivemos num mundo que nos tenta nos moldar com a aparência desse mundo, gente. Esse mundo nos tenta nos moldar. Quer ver? A forma de se vestir, a forma de falar, a forma de pensar, de se comportar, como devemos viver. Esse mundo tenta nos moldar pelo padrão do mundo, mas o nosso modelo não é a nossa colega de trabalho, não é a maneira que ela se veste, não é a blogueira, não é a famosa, não é a moda dos estilistas que cria roupa para enaltecer os corpos das mulheres, para sensualidade, não. O nosso padrão é diga, céu. O nosso padrão é a palavra de Deus, querida. A igreja precisa brilhar lá fora. A igreja é sal e luz. Amém? Esse papel de brilhar, ser sal e luz, é da igreja. Olha para sua irmã. Diga, é seu. É seu. O seu corpo não é para sensualidade. O seu corpo é templo do Espírito Santo, casa de Deus, morada de Deus. E se você é casada, o seu corpo não é seu, pertence ao seu marido. Quem está entendendo, gente? Amém? Pertence ao seu marido, não é seu. O seu modelo é a palavra de Deus, o seu modelo é o céu e não é na terra. Então, vista-se como uma filha de Deus, seja luz, seja sal para as mulheres que estão lá fora, perdidas e sem identidade. A vestimenta é uma identidade. A vestimenta nossa mostra o nosso coração. Quem está entendendo? Mostra como o seu coração está. Um coração, muitas vezes, que ainda não foi curado. Um coração que sofreu abusos. Um coração que recebeu palavras de morte. Um coração que não recebeu validação dos seus pais. Um coração que muito cedo viu coisas terríveis. Então, muitas vezes, a maneira que nós nos vestimos mostra como está o nosso coração. Se você sente que você tem um espírito de sensualidade, gosta de mostrar o seu corpo para chamar a atenção de outros homens, isso é maligno. É espírito de lascívia. Quem está entendendo? Amém, gente? É espírito, não é aprovada por Deus. Amém? Não é aprovada por Deus. Então, o que eu tenho que fazer, pastora? Ore, jejue, peça a Deus para tirar toda impureza, tudo que entristece o Espírito Santo de Deus. Amém? Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Romanos 12, 1 fala assim, rogo-vos. Olha aí, está rogando, clamando, Paulo falando aqui. Pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. Sabe que você faz culto para Deus com o seu corpo? Ou você glorifica a Deus, ou você não glorifica a Deus. Quem entendeu? Amém, gente? Ou nós glorificamos a Deus, ou não glorificamos a Deus. Gálatas 5,16 fala, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da nossa carne. 1 Coríntios 7, 3, 4 fala, o seu corpo pertence ao seu marido. Ah, pastora, mas o meu marido gosta que eu me vista com roupas decotadas e curta. Tu sabe o que Pedro falou? Presta atenção, Pedro e os apóstolos foram ameaçados com tortura e morte. Por quê, pastora? Pelas autoridades judaicas, para que parasse de pregar sobre Jesus. Isso está lá em Atos 5, 29, se vocês puderem colocar. E olha a resposta deles, qual foi? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas meu marido não é uma autoridade?
mas a maior autoridade sobre a sua vida, primeiro, é Deus. Amém? A submissão é total, mas a obediência, ela é relativa. Quem está entendendo? Mas importa você agradar o coração de Deus, gente. Então, se posicione como uma filha de Deus e diga para Ele que seu corpo é templo do Espírito Santo e não para chamar a atenção de outros homens. E seu corpo é para Deus e para Ele. Quinto e último, Deus está levantando mulheres posicionadas na sua identidade. Como, pastora? Ao aceitar Jesus, você se torna uma nova criação, onde as coisas velhas, antigas, já se passaram. E a Bíblia diz que tudo se fez, tudo está se fazendo novo. Na verdade, no hebraico, tudo está se fazendo novo. Então, há um quê? Há uma caminhada, há um processo. Mas você, hoje, aceitou Jesus. E você tem que buscar caminhar nesta palavra, deixar as coisas velhas. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu chamava palavrão, não chamo mais. Se eu fazia isso, e isso você vai ter que lutar contra o quê? A sua carne. Porque a nossa carne quer tudo de errado. Mulheres que sabem quem são em Cristo, mulheres que conhecem o seu valor, mulheres que vivem segundo a palavra e não segundo o mundo. E qual é o nosso valor, gente? Qual é o nosso valor? Pergunta para a sua irmã, qual é o seu valor? Agora manda elas olharem para a cruz. O seu valor foi pago na cruz. Amém? Jesus pagou. Você é tão importante que Ele morreu por você. O nosso valor foi pago na cruz. O padrão do mundo vive segundo os próprios valores, em discordância contra os princípios e fundamentos da palavra de Deus. Vai de contra a palavra de Deus. 1 João 5,19 fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo já no maligno. Qual é o padrão do mundo? Primeiro, preste atenção. Valorizar a aparência em vez do caráter. O mundo ensina que ter é mais importante do que ser. O amor ao dinheiro e ao sucesso. Hoje muitos vivem correndo atrás de fama, posição e riqueza. O amor ao dinheiro, Paulo diz lá em Timóteo, é a raiz de todos. Não é ter dinheiro. Quem gosta de dinheiro aqui, gente? Levanta a mão. Poucas pessoas. Eu gosto. Dinheiro é bom, gente. É maravilhoso. Só que ele não pode me dominar. Porque o pecado é o amor ao dinheiro, porque se torna avareza. Quando você não tem amor ao dinheiro, você investe no reino, você investe na obra, você obedece a palavra dizimo, oferta, você ajuda os necessitados, porque o seu coração não está apego nisso. Quem está entendendo? Amém, gente? Não está nisto. Eu passei muitos anos na minha vida não dando 10% do meu dízimo. 20%. Um dia Nazarém falou: Juliane, 10% Deus iguala todo mundo. Se você quiser dar, você oferte, mas entregue 10% e oferte o resto. E eu queria dar, porque eu sempre amei ofertar, e semear na casa do Senhor. Sempre, sempre, gente. Eu sempre amei ofertar, e quando eu oferto, não é pouco. Estou falando isso aqui, não é como vaidade, não. É para a glória de Deus. Amém? Porque eu entendi uma coisa, que tudo que eu tenho vem dEle. Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que me prospera, é Ele que me abençoa, é Ele que, aonde eu vou pisar, aonde eu vou colocar as mãos, é Ele que vai abençoar. E o meu tesouro não está aqui, meu tesouro está no céu. A minha verdadeira riqueza está lá. Amém? O ouro lá, nós vamos pisar, porque os chãos serão de ouro. Para ver que não tem muito valor para Deus, nós vamos andar nas ruas de ouro. E vai estar debaixo da onde? Diga, dos meus pés. Amém, gente?
Qual é o padrão do mundo? Imoralidade, inversão de valores. O mundo normaliza o pecado, adultério, mentira, violência, egoísmo, a imoralidade. Deus chama o seu povo para santidade. Santidade e verdade. Sem santidade ninguém verá a Deus. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Qual o padrão do mundo? Orgulho, independência de Deus. As pessoas não querem saber de Deus, independente. As pessoas vão fazer um negócio, nem consulta a Deus. As pessoas mudam de cidade, nem consulta a Deus. As pessoas vão tomar uma decisão, não consulta. Vão namorar, não consulta. Se o rapaz é de Deus ou não. Independência. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Deixaram de ouvir a Deus para ouvir a Satanás. Independência de Deus. Orgulho, isso é um orgulho, independência de Deus. O padrão do mundo diz: você não precisa de Deus, confie apenas em si mesmo. Jesus diz: sem mim nada podeis. Está lá em João 15:5. E o último, relativismo. O mundo diz: cada um tem a sua verdade. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Só chegamos ao Pai por Jesus. Não é pela Maria, não é pela Aparecida, não é pela Conceição, não é por isso, é por Jesus. Amém? É por Jesus, gente. O mundo está cegando a visão do povo. Enquanto o mundo exalta o exterior, Deus valoriza o interior. Enquanto o mundo ensina a buscar o prazer, Deus ensina a buscar o propósito. Enquanto o mundo busca conhecimento, Deus quer obediência e fidelidade. Não que é errado ter conhecimento, mas obediência e fidelidade. Tiago 4,4 diz: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Romanos 2,2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pertencemos a outro reino. Os nossos valores e padrão vêm do céu. Amém? E não da terra. E eu queria que você ficasse de pé. Paulo fala bem assim, gente, em Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo fala lá em Efésios 4:22, quanto antiga maneira de viver, fostes ensinada a despir-se de quê, pastora? Do velho homem, em que se corrompe por desejos enganosos, a ser renovado no modo de pensar e de vestir-vos do novo homem, criado como a semelhança de Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Eu estou diante de mulheres aqui, que eu creio que mulheres que têm o desejo no coração de ser fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. Deus está chamando as mulheres para se levantarem, para se posicionarem, parar de brincar de religião, parar de brincar de ser religiosa, mas mulheres que têm relacionamento, intimidade com Deus, guerreiras, que estão lutando pela sua casa, que estão lutando pela sua família, que estão lutando pela sua vida, para um padrão de excelência, o padrão de Deus, não o padrão do mundo. Quem está entendendo, gente? Deus nos chamou, nós somos valiosas, nós somos princesas, amém? Nós somos valiosas, e Deus tem uma obra muito linda. Deus quer levantar as mulheres. Os filhos, nossos filhos têm que olhar para nós. Eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai.
porque eles veem Jesus na nossa vida. Amém? Mas o que nós vimos hoje é uma geração ferida, porque olha para o pai, olha para a mãe e não vê a identidade de Cristo. Nós fomos criados à imagem dele. Nós fomos criados para refletir o caráter dele. Nós fomos criados para ter intimidade, relacionamento. Nós fomos criados para ir mais profundo, porque nós não servimos a um Deus morto. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus não está na cruz, o nosso Deus não é carregado. Não é carregado, não. Ele é o Criador do céu, da terra, do sol, das estrelas, da lua, das árvores. Ele é o Criador de todo o universo. As estrelas obedecem, o sol obedece, o mar vai até onde Ele diz que é para ir. Nós estamos diante de um Deus que é poderoso. Ele te formou no ventre da tua mãe, e todos os teus dias foram escritos no seu livro. Mas eu quero te dizer, esse Deus é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E nós precisamos nos posicionar como mulheres de Deus, mulheres santas. Muitas vezes nós recebemos dos nossos pais palavras de maldição, vimos coisas terríveis dentro da nossa casa, palavrões, violência. E muitas vezes a gente está com essa bagagem ainda dentro de nós, coisas erradas. Mas eu quero te dizer que Ele é o Deus que nos purifica e nos santifica e nos restaura e nos cura. Amém, queridas? Mulheres posicionadas dentro da sua casa, mulheres que obedecem a palavra do Senhor, que respeita, que se submete o seu marido. Eu só digo uma coisa, gente: não se submeta a um marido onde tem violência doméstica. Aí você vai lá na delegacia da mulher e denuncia. Mas se você tem um marido porque é grosso, porque é isso, você vai ganhar o coração dele, se submetendo, amando e mostrando que é uma serva do Senhor. Amém, queridas? Eu queria que você botasse a mão no seu coração. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de restauração. Eu só sei que nós estamos diante de um Deus poderoso. Ele está aqui. A presença dele está aqui. Eu não sei qual é a área na sua alma que precisa de cura, que precisa do toque do Senhor, que precisa de um milagre do Senhor. Ah, pastora, eu preciso vigiar com a minha boca. Eu preciso vigiar na minha forma de falar, de andar. Ah, pastora, eu preciso vigiar com os meus pensamentos. Eu quero te dizer que você está na presença do Senhor. Ele que cura, Ele que restaura, Ele que transforma, Ele que faz tudo novo. E é na presença dEle que nós somos curadas, nós somos restauradas, nós somos libertas. É na presença desse Deus poderoso. É na presença dEle. Quando eu era muito nova, gente, eu usava só shortinhos. Tinha um corpo belíssimo, shortinho curtinho. Mas o dia que eu tive um encontro com esse Deus maravilhoso, eu larguei o que era de errado. E eu comecei a dizer: olha, Senhor, eu faço isso. Olha, Senhor, eu faço isso, eu sinto isso, eu faço isso, porque pecado tem nome. Me purifica, me liberta, me santifica. E eu vou dizer, ainda continuo orando pela minha vida, porque nós moramos numa casa que tem uma carne, e essa carne gosta de coisa errada. Nós estamos diante de Deus santo e poderoso. E se você hoje quer mais dele, e se você hoje sabe que tem uma área na sua vida que precisa de restauração, cura, saia do seu lugar e venha para o altar enquanto Jordan adora ao Senhor. Venha correndo, não espere para sua irmã não. E diga: Senhor, eu quero ser curada, eu quero ser restaurada, eu quero mais da tua presença. Toca em mim com o teu poder, toca na minha vida, toca na minha vida. Não tenha vergonha, venha para o altar se você
precisa de um milagre da restauração do Senhor. Aleluia. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Se você sabe que precisa se posicionar numa área na sua vida, saia do seu lugar, porque é no altar de Deus que nós nos posicionamos, é no altar de Deus que nós somos restaurados. Seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Senhor, nós queremos ir mais fundo, como esta canção diz. Mais fundo na tua presença. Vem nos tocar, vem nos restaurar. Nós queremos nos posicionar, Senhor, nos levanta em áreas na nossa vida que precisam ser restauradas, que precisam, Senhor, de um posicionamento. Toca-nos com a tua presença, toca-nos com a tua graça. Olha para os nossos corações, olha para as nossas vidas. Toma cada uma de nós diante do Senhor, Deus, porque nós queremos refletir o teu caráter, o teu amor, a tua vida. Toma cada uma das tuas vidas, que cada batalha seja vencida, Senhor, pelo Senhor. Que cada batalha, Senhor, seja restaurada pelo Senhor. Que o Senhor venha dar vitória a cada uma, Senhor, das batalhas que enfrentamos, porque Tu és o nosso Deus. E em Ti está a nossa esperança, em Ti está a nossa fé, em Ti está a nossa confiança. Toma cada coração nesta noite, Senhor. Toma cada uma nesta noite e toca com o Teu poder. Toca com a Tua graça. Toca com a tua presença, Senhor. Vem sobre as tuas filhas com teu Espírito. Vem trazendo cura, restauração. Vem trazendo, Pai, porque só o Senhor nos cura, só o Senhor nos salva, só o Senhor nos restaura. E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você precisa de um milagre, de cura, coloca a mão assim no seu coração, em alguma área da sua vida. Pai, eu quero te apresentar cada uma das tuas filhas. O nosso corpo é templo do teu Espírito. A tua palavra declara que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós já fomos curadas. Nós tomamos posse, Senhor, do sacrifício de Jesus. Nós tomamos posse, Senhor, da cura que foi levado na cruz. Nós tomamos posse do milagre sobre a nossa vida, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Deus. Eu coloco diante do Senhor corações que estão aqui. Eu coloco diante do Senhor cada corpo que está aqui. Tu conheces o corpo das tuas filhas. Tu sabe aonde está enfermo, Senhor. E eu te peço agora, toca com teu poder. Que a tua virtude venha, que a tua cura venha, que seja totalmente restaurada e que este mal saia na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus nós ordenamos que todo mal, toda enfermidade, toda dor na coluna, todo mal, Senhor, toda enfermidade, todo nódulo, Senhor, toda inflamação, Senhor, se retire agora, sai em nome de Jesus. Vem tocando, Senhor, na garganta, vem tocando na tireoide, vem tocando em cada corpo que está aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que as tuas filhas recebam agora o teu milagre, o teu poder sobre a vida delas, sobre o corpo delas. Nós rejeitamos todo o mal, toda enfermidade no nome de Jesus e tomamos posse das tuas promessas, tomamos posse da tua
tua palavra, porque tu és o nosso Deus. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pelo milagre que o Senhor fez. Te agradecemos em teu nome. Amém. Glória a Deus. Quantas creem que foram curadas? Você crê? Amém. Toma posse, porque eu creio também. Amém. Nesse momento nós estaremos ofertando ao Senhor com toda a nossa alegria. Quando você sair do seu lugar, saia com toda a alegria no seu coração, sabendo que Deus que nos dá a semente, Ele que coloca a semente nas nossas mãos, Ele que faz transbordar, multiplicar aquilo que nós plantamos. No lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu Você pode levantar as mãos. Pai, nós queremos te agradecer por cada oferta, cada semeadura das tuas filhas, Pai. Que venha transbordar na sua casa, no seu trabalho, aonde elas colocarem as mãos, que sejam abençoadas, aonde elas pisarem, que o local seja abençoado, que elas vejam transbordar em sua vida, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos e consagramos cada oferta para a tua obra, em nome de Jesus. Pai, leva cada uma debaixo da tua paz, debaixo da tua bênção. Sê com elas, Senhor, que elas possam ter um final de semana, semana abençoada, Senhor. Guarda a vida delas debaixo do teu sangue. E quando elas chegarem na sua casa, que a luz do Senhor esteja sobre elas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Agora não saia daqui sem dar pelo menos 3 abraços em 3 pessoas diferentes. Estamos finalizando mais um culto abençoado para a glória de Deus. E se você foi abençoado por essa live, envie para os seus amigos, para os seus parentes, curta e comente.